Então, por favor, professor Pedro Serrano vai fazer a sua palestra agora, cujo tema é autoritarismo líquido e a Lava Jato. Por favor, vamos em frente. Eu agradeço muito o convite de poder participar aqui com gente tão qualificada e amigos, né, gente querida, né? Então, a Sara, que eu admiro imensamente, é uma parceira de dia a dia aí, de debates e diálogos, né? O Lênio, que é o professor de todos nós, é um grande jurista, dos mais qualificados da nossa geração, aí, talvez, eu creio que o maior constitucionalista brasileiro. E o Cacai, que é o que eu sempre falo como ícone da advocacia criminal, porque realmente representa essa postura que o advogado criminal deve ter, do guardião dos direitos, né? Quer dizer, o guerreiro dos direitos, né? Aquele que luta pelos direitos e luta por esse que é o maior tesouro e patrimônio que a humanidade constituiu desde que surgiu no planeta. Uma tarefa ultra nobre e que ele exerce com elegância, com cultura, com erudição. Então, para mim, isso e assim, acho que hoje a gente tem um pouco de júbilo, porque todos nós aqui estávamos desde o início desse problema envolvidos com uma postura crítica, né, em relação à Lava Jato, etc. E hoje está mais confortável, né, vamos dizer assim, porque conseguimos criar aí alguma massa crítica que nos acompanha nessa crítica. Né. Óbvio que eu sei que ninguém aqui é perverso, quer fazer mal para o pessoal da Lava Jato, não é isso, né? A questão é pura e simplesmente corrigir uma patologia, curar uma patologia que estava realmente tomando conta do nosso sistema de justiça e ofendendo os valores mais elementares da democracia constitucional. Mas eu tenho há muitos anos uma narrativa sobre tudo isso que houve no Brasil e não dá para descolar a Lava Jato do processo histórico que nós estamos atravessando, né? Como diz o Cacá, eu acho que eu, na realidade, tento entender essas coisas aqui no Brasil já faz 2 décadas, mas eu acho que agora é que nós temos realmente que aprofundar esse debate para poder tentar incorrer, ou tentar descrever e observar e compreender o que foi que ocorreu no Brasil, o que está ocorrendo, como é que esses desvios são possíveis para tentar evitá-los. Essa que é a função fundamental. Como que a gente corrige que não acabou esse período, mas como é que nós corrigimos esses desvios no nosso sistema de justiça com vistas a parar que ocorra, evitar que ocorra no futuro, etc., né? Mas essa ideia de autoritarismo líquido, ela, no fundo, é muito simples, quer dizer, não altera muito o que ocorre na modernidade, né? A modernidade você pode pegar como, a par do grande modelo de Estado democrático e constitucional de direito, o modelo do Estado de exceção, que é um nome que se deu, né, para um modelo de soberania com traços absolutistas, né, com elementos absolutistas, que surge da situação de emergência. A situação de emergência, no fundo, é a razão imanente, a racionalidade que está por trás de você justificar a suspensão dos direitos da Constituição, que é o elemento instrumental fundamental de qualquer estado de exceção. A título de combater o inimigo, normalmente, mas pode ser também a título de cataclismas naturais. Eu não tenho tempo aqui de discorrer teoricamente, sobre o que significa o estado de exceção. Mas os estados de exceção, eles se manifestavam no século XX por governos de exceção, ditaduras, bonapartismos. Instrumentalmente era assim que ele se apresentava, em termos de Estado, estrutura estatal, de regime político de Estado, né? Eram ditaduras, bonapartismos, o nazifascismo, né? São essas formas, né? Polantzas é um autor que aponta muito claramente isso e tem uma belíssima narrativa sobre isso. No século XXI, a minha postulação é que isso muda, né? Porque nós temos no pós-guerra o surgimento da democracia constitucional como um fenômeno jurídico, as constituições rígidas do pós-guerra. E essas constituições e a democracia que ela constitui entram em crise. Entram em crise por conta do novo modelo de capitalismo, chamado neoliberalismo. Não tenho como aqui me aprofundar nesse elemento macroestrutural. Nas perguntas podemos esclarecer isso, né? Mas o neoliberalismo é um sistema que demanda, ao contrário do que ele reivindica nos seus discursos, ele demanda uma forte participação do Estado como suporte à sua forma de reprodução como sistema.
Então, vamos dizer assim, demanda uma forte presença do Estado. E uma das características desse sistema é um divórcio entre a democracia, entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. Há um divórcio. Né? Cada vez mais você passa a ter um modelo de regime de liberdade de mercado que exige o domínio da política exatamente por essa ampla dependência que tem do Estado. E ao exigir o domínio da política, produz, vamos dizer, um modelo que media discursivamente com a democracia constitucional, mas cujo conteúdo é muitas vezes autoritário. Então, o que nós temos é o que se chama de autoritarismo líquido, que eu chamo de autoritarismo líquido, e isso ocorre por conta de que ele se manifesta por medidas de exceção no interior da democracia, e não por governos de exceção. É uma nova forma de autoritarismo que não se manifesta por governos de exceção. Você não tem mais ditador, ditadura, tanque na rua. Né? Mas você tem impeachments inconstitucionais, processos penais de exceção, você tem medidas de exceção que são produzidas no interior do sistema de forma fragmentária, né? E que tende cada vez mais, desde que surgiu, a sua liquefação. Ou seja, a figura do soberano cada vez mais se liquefaz, uma hora é o executivo, outra hora é o judiciário, outra hora é o legislativo, outra hora é um agente econômico, né? E a figura do inimigo também, uma hora é o líder político de esquerda, outra hora é um líder político de direita, pode ser, outra hora é um jornalista, um advogado, né? Mas é sempre com aquelas características que a medida de exceção tem, uma aparência de cumprimento da democracia e da Constituição, mas um conteúdo material não jurídico, um conteúdo material político, tirânico, de persecução ao inimigo. Então, quando você vai à materialidade da medida de exceção, a dimensão material dela, o que você vai observar é que não se trata ali de nenhum procedimento democrático, jurídico, de Estado de Direito, nada. Né? Você não vai observar os cumprimentos das normas, etc. Você vai ver esse movimento político tirânico de persecução ao inimigo. Isso começa na América Latina por um desenvolvimento de uma técnica. Como diz o professor Gunther Frankenberg, da Universidade de Frankfurt, professor de constitucional lá, o estado de exceção, as medidas de exceção, é uma técnica. E como técnica, ela começa a se desenvolver aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, na década de 90, com a chamada guerra às drogas. É ali que nós não percebemos que começa a degeneração do direito, a instrumentalização da justiça, para usar aí expressões do Reuters, que o Lênio gosta e apresentou a todos nós, né? Mas é ali que começa esse processo, através de processos penais de exceção e investigações de exceção, onde a figura do inimigo era do traficante. Mas onde você já observa o surgimento do processo penal como uma mera roupagem, uma mera maquiagem para uma ação política de persecução, no caso visando, vamos dizer, a realização de uma tarefa política dada por outros países a nós, razões geopolíticas, né? Por isso que se deu a guerra às drogas. Mas, vamos dizer assim, com função de controle social também. O inimigo, de fato, não era o traficante, o inimigo, de fato, era o jovem, em geral negro, pobre, que habita os territórios ocupados pela pobreza no Brasil, as periferias das grandes cidades, os morros do Rio, etc. Né? Então, é esse mecanismo que começa a ser alimentado na década de 90 e migra para a política com o caso do Mensalão, Cacá. Não dá para esquecer o caso do Mensalão. Né? Eu estudei ali pelo menos 2 processos, nessa perspectiva que eu estou falando, do José Disseu e José Genuíno, posso afirmar, foram fraudes. Tinha uma aparência de processo penal, uma casca, uma roupagem de processo penal, mas no conteúdo havia exclusivamente ali uma ação política, tirânica, de persecução a José Genuíno e José Disseu como inimigos do Estado, como inimigos do sistema de justiça. Eles foram desumanizados. Quem cria o inimigo o nomeia, e ao nomeá-lo desumaniza. A nomeação sempre se dá por forma categorial. O sujeito deixa de ser o Pedro, o João, o Cacá, o Lênio, o José, né? E passa a ser o traficante, passa a ser o bandido, o corrupto, né? O pedófilo, seja o que for, o judeu, o petista, quer dizer, seja o comunista, né? Ou seja, e isso o desumaniza. E ao desumanizá-lo, nos autorizamos a usar da violência contra ele, a tratá-lo como um ser não humano.
Portanto, um corpo que não tem a proteção jurídica, não detém a proteção jurídica e política mínima que qualquer corpo humano tem que ter direito perante sistemas de justiça democráticos. E isso migra para a política com o caso do mensalão. A reação dos governos progressistas foi a pior possível. Em vez de enxergarem o que estava ocorrendo, embora alertados na época, alertados. Não só escrevi artigos, mandei textos, etc., específicos para ministro, etc. Eles não se percebem do que estava ocorrendo e passam a produzir, um pouco como reação a 2013, um pouco como embarcar no populismo punitivista, porque a esquerda, uma parte da esquerda sempre teve aqui no Brasil, marcadamente desde a década de 80, foi cultivando uma lógica punitivista, né? Uma série de razões que não cabe aqui alentar. Os governos progressistas reagem muito mal naquele momento e produzem uma legislação que se torna um verdadeiro aparato bélico na mão dos operadores do sistema de justiça. Toda legislação, depois utilizada pela Lava Jato, é produzida nesse período, ou no ano 2010, ou uma outra legislação produzida pelo Lula, ou 2013, que foi um ano fatídico. A maior parte da legislação produzida foi em 2013. A maior parte dela é direito penal. Aliás, salvo o caso do Ficha Limpa, eu não me lembro. Teve alterações também na lei de improbidade administrativa, tal, mas o mais relevante, obviamente, é o âmbito penal. Você tem aprovação de tudo, mudança nos prazos de prescrição em concreto, terminaram com a prescrição em concreto, a ampliação da pena de corrupção e outros crimes contra a administração pública e o Estado. É interessante como evoluiu muito o punitivismo de crimes contra o Estado, não evoluiu nada o punitivismo de crimes contra o cidadão. Né? Mas, de qualquer forma, os governos progressistas não produziram legislação punitiva de crimes contra a cidadania. Só produziram legislação punitiva de crimes contra o Estado. Então, a lei de delação premiada, 2013, a lei de organização criminosa, 2013, a lei antiterrorismo, de 2013, um pouco depois, perdão, 2013, na época da Copa. Ou seja, você tem ali uma série desse tipo de lei de lavagem de dinheiro, foi reformada nesse período, ou seja, você tem todo o aparato legislativo criado que daí possibilitou vir a Lava Jato, que foi uma experiência de produção de medidas de exceção muito mais extensa e tirânica do que o próprio mensalão. Então, o aparato de Estado punitivo foi aperfeiçoado por essa legislação produzida pelos governos progressistas. Nós não podemos deixar de dizer isso, porque senão, primeiro, nós não podemos faltar com a verdade. Né? Segundo, porque faltar com a verdade aí vai impedir as próximas gerações de não errarem. Não podemos, para nos defender a nossa geração, e impedir as próximas de saírem fora do erro pela nossa experiência. Foi um imenso erro dos governos Lula e Dilma, em especial do Dilma, tem que falar os nomes, esse tipo de produção de legislação, e se deu porque esses governos, em especial o governo Dilma, tinha uma postura profundamente punitivista. Eu me lembro quando um rapaz, que era secretário antidrogas, ele é famoso aí, esqueci o nome dele agora, mas ele era jovem, na época, secretário antidrogas, e cogitou de debater a descriminalização da maconha, foi demitido pela Dilma. Foi demitido. Ninguém se lembra disso. Mas, assim, isso eu trago também como um alerta a nós que defendemos os direitos fundamentais. Tem que se tomar cuidado com a esquerda. É Pedro Abramovay, perdão, o nome dele, Abramovay. Tem que se tomar cuidado com a esquerda. A esquerda tem elementos tirânicos, às vezes, na sua conduta. Outro dia, o Tomelin, nosso amigo lá do grupo, usou uma expressão muito boa, que é a política do coturno, né? Quando ele está no pé, é democracia. Quando ele vem pela bunda, é ditadura. Né? Mas aí mas tem que tomar cuidado com uma parte da esquerda que tem um traço profundamente autoritário e tirânico. São nossos inimigos de amanhã. Né? Então nós temos que ter muito claro isso. Né? Porque não podemos deixar eles fazerem o que já fizeram uma vez, que é produzir uma legislação, criar um Estado punitivo que depois se volta contra eles mesmos. Aí eles ficam amigos, nesse período em que se volta contra eles. Então, eu quero colocar bem claro isso, que é para não ter dúvida.
Então, dada essa conjuntura, você tem a Lava Jato. A Lava Jato é a grande força que se põe contra os governos populares, esses governos progressistas. Temos que entender a natureza desses governos, Cacá, para entender por que houve a degeneração do sistema de justiça. Esses governos não foram governos liberais, como uma esquerda mais radical fala. Não foram, porque enfrentaram alguns elementos do chamado neoliberalismo, e também não foram governos de esquerda. Não criaram direitos sociais, criaram apenas medidas de emergência que visam combater a miséria e não diminuir a desigualdade social. Diminuir a desigualdade social, justiça social é uma proposta de esquerda. Reduzir a miséria, não. Reduzir a miséria, uma boa parcela do liberalismo defende isso, do liberalismo de direita. Portanto, o que nós temos é esse fenômeno de que nós tivemos nem governos de esquerda, nem governos liberais. Nós tivemos o que a gente parece uma contradição em termos, como se fala em termos de filosofia política, ou da história dos direitos, mas nós tivemos governos de resistência. A ideia de direito de resistência sempre foi, desde os huguenotes franceses, da Escola Ibérica da Paz, algo que surge contra a tirania de Estado. É um direito que emana do fato de termos o direito de resistir a governos tirânicos e autoritários. Portanto, algo que se exerce do cidadão e da cidadania, dos grupos sociais, contra o Estado. Agora, o problema é que o que se chama globalização no mundo hoje não é propriamente globalização. Globalização existe desde que o mundo é mundo e com muita intensidade desde a modernidade, das grandes navegações, etc. É uma tendência, o capitalismo é globalizante. O que existe no mundo mais recentemente é uma governabilidade mundial, que mudou o caráter das guerras, dos exércitos, não são mais guerras de ocupação territorial, são guerras de polícia, né? Uma governabilidade mundial, inclusive, que pleiteia a segurança, né? Ele invade o Iraque porque ele estava lá produzindo bomba atômica, colocando em risco a segurança mundial, né? O argumento usado é esse, né? Portanto, e sempre feito de forma multilateral, pela ONU, né? Ou seja, nós temos esse fenômeno dessa governabilidade mundial que opera em favor dos interesses do capital financeiro e de seus parceiros, o capital tecnológico e militar, né? Esses governos da América Latina, eles foram governos de resistência a essa governabilidade. Governos que estabeleceram um mecanismo de resistência. Como governo de resistência, não adianta esperar muito, né? O sujeito tem que, ora, fazer concessões, ora, conflitar, né? Mas, inegavelmente, foi isso que aconteceu. E, nesse sentido, o governo mais ativo de resistência que houve à governabilidade global na América Latina foi o de Lula. Lula se tornou uma grande liderança mundial, por um certo momento, com a perspectiva de criar a ideia de uma cidadania global. Ele fez isso criando os BRICS, criando o Banco dos BRICS, né? Cogitando de ter um bloco econômico alternativo ao do primeiro mundo, né? Ou seja, circulando ideias e projetos políticos para além do próprio país, criando solidariedade internacional na América Latina, na África, na Ásia, né? O terceiro mundo. Foi a única liderança, desde o começo do século XX, que nós tivemos uma grande liderança terceiro-mundista. E aí, para mim, estão as razões do porquê do ataque. Nós temos a Operação Pontes pela Embaixada Americana, que passa a auxiliar e a dialogar diretamente com o sistema de justiça, sem passar pelo governo central, né? Passa a levar promotores, juízes para os Estados Unidos. Está naquela matéria do Le Monde, todo mundo pode ver, eu não tenho tempo aqui, estou me avisando, né? Portanto, o que nós temos é isso, quer dizer, a Lava Jato surge como uma força que realiza combate à corrupção de fato. Havia corrupção na Petrobras, não dá para negar isso, é terraplanismo negar isso, né? Havia corrupção no sistema político, né? Mas o que a gente observa é que não houve aquilo que se pode chamar de um combate sincero. Em que sentido? Esse combate foi só usado não com a finalidade de combater a corrupção, mas para encontrar fonte de legitimação para realizar os processos de exceção contra lideranças políticas. Vocês podem observar que não é à toa, no próprio discurso do ministro Barroso, o tempo inteiro ele fala do caso Lula como se fosse a eventual anulação dos processos de Lula, a destruição do combate à corrupção, a destruição da Lava Jato. A Lava Jato tem mais de 500 inquéritos e processos penais, gente. Por que 4 processos apenas têm essa capacidade de destruir a operação? Porque a operação não era para combater a corrupção, era para combater Lula.
Por isso é que destrói. Por isso que Moura agora, recentemente, essa semana, na Folha de São Paulo, no Estadão, não lembro, deu uma declaração, deu uma entrevista, e na entrevista fala que estão destruindo o combate à corrupção, por conta, isso falando a respeito do julgamento, do julgamento lá do caso Lula. Né? Ora, estão destruindo a corrupção porque a finalidade da Lava Jato, de fato, a finalidade real política da Lava Jato não era o combate à corrupção, era o combate a Lula. Né? E toda vez que se fala da anulação do caso de Lula, os exemplos citados são de outros processos, de outros casos. Quer dizer, criou-se o nome Lava Jato como figura ficta, que reúne um universo imenso de casos sobre esse tipo de conceito, né? E onde eles usam a legitimidade de um caso para legitimar o outro. Quer dizer, o fato do fulano ter sido pego com R$1 milhão no seu apartamento, numa montanha de dinheiro, é usado como argumento para querer legitimar o caso de Lula. O que Lula tem a ver com isso? O que o ser humano Lula tem a ver com isso? Então, e o mecanismo se dá por um processo de desumanização. Né? O processo penal de exceção tem essas características. O processo penal de exceção, só para terminar, então, ele tem algumas características que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas que são importantes só fazer uma referência a elas. Né? São mais de 10, o Fernando de Deu tem um trabalho brilhante sobre isso, uma tese de doutorado, mas eu vou citar só as mais importantes. Ele implica numa hermenêutica privada. O juiz vai à ordem jurídica, ao programa normativo, não para buscar realizar o que atribuir a ele um sentido comum que tem que ser atribuído, né, um sentido comum da linguagem, mas se apropria dele através do uso de linguagem privada, como fala Wittgenstein, né, se apropria para fins pessoais, né, da interpretação normativa. Ou seja, para falar de forma simples, vai a Constituição e a lei não para resolver o caso do jeito que a Constituição e a lei quer, mas para resolver o caso do jeito que ele quer. É o solipsismo que fala Lênin. Né? Vai para realizar do jeito que ele quer, né? Do seu jeito ideológico. E é assim que ocorre no plano hermenêutico a instrumentalização do direito e sua degeneração. Né? Outro elemento importante é o baixo standard probatório, um standard probatório no processo reduzido, que aquém do que uma sociedade civilizada exige para poder condenar alguém. Outra característica que eu acho que é relevante é o tratamento da defesa como mera superficialidade, uma mera presença formal e não um real exercício da defesa. Né? Há um esvaziamento de sentido do que é o direito de defesa. Né? O juiz, obviamente, imparcial não existe. Né? Há uma parcialidade do juízo. Né? E uma ruptura com aquelas normas de processos penais mais relevantes do plano civilizatório, ou seja, que são marcos civilizatórios. Lula, por exemplo, foi acusado de uma conduta, condenado por outra, sem ter se defendido, etc. Tem uma série de coisas que eu não tenho tempo de me alongar aqui. Mas essas características do processo penal e da investigação de exceção, do processo penal de exceção e da investigação de exceção estavam presentes por todo o percurso da Lava Jato. Né? Acho que teve função político-estratégica. Eu estou cada vez mais convencido, Lênin, que a função foi geopolítica. Não é tanto pelo que o Lula fez aqui dentro, é pelo que ele fez lá fora. E acho que conforme a gente for investigando, nós vamos cada vez mais encontrar, se essa minha intuição estiver certa, encontrar elementos de relação entre a Lava Jato e órgãos estrangeiros contra o interesse nacional, para destruir as nossas empresas e para arrebentar com a então hegemonia dos governos populares aqui na América Latina. Graças a Deus temos Kaká e temos Lênio, que foram gente que estão conseguindo reverter isso. Faz parte do autoritarismo líquido. Ele tem que fazer concessões, não é um mecanismo duro de autoritarismo. Né? Muito obrigado, eu tentei ser o mais sintético possível e fica para as perguntas a gente poder aprofundar.